Vamos meditar na palavra do Senhor. E logo após nós estaremos participando da mesa, ceando com Cristo, ceando em comunhão com os nossos irmãos, renovando a nossa aliança com o Senhor. Amém? Segunda Crônicas, livro de Crônicas. Aleluia. Jesus, obrigado pela tua presença aqui nesta manhã. Segunda Crônicas, capítulo 7. Oh, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 11. Quem achou, diga amém. Aqui, amados, nós vamos meditar nesse texto, onde diz que Deus ele aparece a Salomão e lhe faz promessas. O céu se manifesta quando nós nos posicionamos aqui na terra. E o Senhor nos entrega promessas quando nós nos posicionamos. E olha só o que Deus disse a Salomão. Salomão estava construindo um templo. Ele estava ali numa grande obra em dedicação à casa, o lugar onde eles estariam adorando ao Senhor. E diz assim no verso 11: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, que nos fortalece, que nos vivifica, que nos levanta, que nos renova. A tua palavra que sempre se renova. Possa vir, Pai dos céus, ministrar a partir do teu poder, do teu Espírito Santo, a nossa mente, ao nosso coração, a nossa alma e ao nosso espírito, para que nós possamos compreender, discernir a tua voz e entender, ó Pai, quais são os teus caminhos para nós. Qual é o teu propósito, qual é a tua vontade, e que nós possamos estar alinhados com a tua vontade, com os céus, em todos os nossos passos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, amados, em nome de Jesus. Quem dá graças a Deus pela palavra dele, diga aleluia. Não tem outro lugar e não tem outra maneira de nós nos preenchermos nos vazios, nas dúvidas, nas incertezas que nós temos, senão a presença dele e na palavra dele. Presença de Deus e palavra de Deus são os dois lugares onde nós temos que buscar refúgio, respostas, direção, alimento para as nossas vidas. Amém? Amém. Queridos, ao meditar na palavra do Senhor, eu vi algo tão poderoso que Deus, eu já sei que Deus é capaz de fazer, amém? Você sabe o que Deus é capaz de fazer? Amém. Mas você ainda se surpreende com o quão poderoso Deus é?
dia nós podemos ver Deus nos surpreendendo. Quando a gente acha que Deus poderia fazer até aqui, ou que Ele já fez o que a gente merecia, aí o Senhor vem com a graça. Nós somos merecedores da graça de Deus, que é o favor que não merecemos. É meio contraditório isso, mas a graça, nós somos merecedores dela a partir do sacrifício de Jesus. E a graça é o favor que nós não merecemos. Ou seja, nós alcançamos a graça pela misericórdia. E aqui Salomão, ao meditar nessa palavra, eu falei: Senhor, o Senhor é tão maravilhoso. Porque às vezes a gente está construindo algo, a gente está vivendo, né, nossos planos, nossos projetos. Nós estamos construindo a nossa vida aqui nessa terra, né? Construímos famílias, temos filhos, criamos filhos. Também construímos nossa vida profissional, abrimos o nosso negócio, a gente se forma, a gente se prepara para a nossa profissão e por aí vai, nós construímos a nossa vida aqui. Mas Salomão, o que a palavra me chamou a atenção e eu quero compartilhar nessa manhã com a igreja? Ao mesmo tempo que ele estava construindo o templo, a casa do Senhor, ele também estava construindo a sua casa, porque ele era rei. Aqui já foi algo poderoso que o Senhor mostrou no meu coração, porque muitas vezes nós começamos a construir a nossa vida, as coisas para nós, para nossa casa, para nossa vida financeira, e a gente se esquece de construir a casa de Deus também. Não falo casa física, falo altar, lugar de adoração, de busca, construir algo para o Senhor. Porque a partir do momento em que Salomão terminou de construir, diz assim, versículo 11: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, porque Salomão era rei daquele tempo. E aqui também tem algo poderoso para nós. Quem tem filhos? Quem tem família, né? Quem pretende deixar uma herança, algo, né, para alguém? Tem pessoas que deixam para os pets, né? Tem gente que é pai ou mãe de cachorro, e tem gente que deixa herança para os cachorros, gente. Né? Vê umas coisas, mas amém. Mas Salomão, algo poderoso aqui, ele construiu a casa do rei. Ele construiu um lugar onde os reis habitariam. Quando não fosse mais a vez dele, os próximos morariam ali. E muitas vezes a gente quer construir algo só para nós. E nos esquecemos que possam vir pessoas herdar coisas que nós estamos construindo. Aqui falando de coisas físicas, mas também de legado. Temos aqui pessoas que já são mães, avós, avós, mas também temos pessoas que dependem de nós. E nós podemos pensar sempre em deixar um legado que não seja físico, mas que seja a sua história com Deus, que seja os seus altares para Deus. Que quando nós formos para, né, nós morrermos, se Jesus não vier antes, e nossa vida aqui na terra se encerrar, e Jesus não tiver voltado ainda, que as pessoas possam lembrar de nós pelo que nós construímos para Deus, não só pelo que nós construímos materialmente, né? Nossa, minha tia, minha mãe, minha avó, minha irmã era uma pessoa que, nossa, buscava a Deus. Eu me inspirava no quanto ela buscava a presença de Deus. Eu aprendi a meditar na palavra a partir dessa, sabe, legado. Mas trazendo aqui para a palavra, o que o Senhor prometeu a Salomão, ele cumpriu. E olha as promessas de Deus a partir da entrega de Salomão em construir a casa do Senhor e construir a casa dele. Disse assim: e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, repete assim comigo, prosperamente, o efetuou. Tudo que Salomão intentou, tudo aquilo que ele teve intenção e fez, construir a casa do Senhor, construir a sua casa, o Senhor declarou que prosperamente ele selou tudo que ele havia feito. E diz o versículo 12: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, olha como Deus é poderoso. Automaticamente o Senhor declarou a prosperidade em tudo que Salomão havia feito, que havia uma promessa na vida de Salomão. Vocês se lembram?
Quando Deus falou, Salomão, pede o que você quiser. E Salomão pediu o quê? Sabedoria. Para administrar, né, toda a riqueza, o reinado que o seu pai Davi havia deixado para ele. Ele pediu sabedoria. E mediante ao pedido de Salomão, Deus o abençoou com riquezas. Não falando só de riquezas palpáveis, materiais, financeiras, mas o abençoou em tudo que ele fazia. Então, ao ver essa palavra, queridos, presta bem atenção aqui. O que Deus havia entregue a Salomão, mais uma vez se cumpriu. A casa do Senhor que ele construiu, a casa do rei que ele construiu, o Senhor veio e entregou e confirmou a palavra. Prosperamente efetuou, porque a promessa era de prosperidade sobre ele. Mas o Senhor, no versículo 12, é aqui que eu quero meditar com vocês, igreja. Nós estamos diante da mesa, estamos diante, né, da comunhão, da oportunidade de nos arrependermos, porque vai chegar o dia em que nós não teremos mais essa oportunidade, essa chance de pedir perdão, de se arrepender. Que olha o que o Senhor, o que aconteceu com Salomão. E é isso que nós temos que buscar. Eu falei aqui no início, a presença e a palavra. Salomão recebeu o cumprimento da promessa, amém? Foi próspero após construir o que ele tinha construído. Mas o Senhor apareceu a Salomão de noite. Quem aqui tem recebido a visita de Deus à noite? Não é mais maravilhoso quando você sente a presença, quando você desperta e fala, meu Deus, é 3 horas da manhã, perdi o sono. É o Senhor, é a presença do Senhor. Porque muitas vezes nós só queremos que Deus abençoe, pastora Marinalva. Eu estou abrindo um negócio, eu estou construindo uma casa, eu estou casando, estou construindo a minha família. Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. Amém. E aí a gente continua. Mas o que o Senhor quer nos trazer hoje, nesta manhã, é: busque também a minha presença. Porque olha o que aconteceu. E o Senhor, depois de ter cumprido a palavra, abençoado Salomão, ele apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, não sei se você está com a sua Bíblia, mas ouça. Então, se você já fechou a sua Bíblia, ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Além da bênção de Deus sobre o que Salomão havia construído, o Senhor, a partir do relacionamento, da intimidade de Salomão, disse: onde você construiu, o que você construiu com mãos humanas, fisicamente, eu estou dizendo que eu farei deste lugar um lugar de sacrifício, ou seja, eu habitarei neste lugar. Será que nós temos feito essa oração a Deus? Senhor, habita dentro do meu lar, habita dentro da minha empresa, habita nos meus relacionamentos, habita no meu trabalho, habita na minha mente, habita nos meus pensamentos, habita nos meus sentimentos. Porque muitas vezes nós só queremos a bênção de Deus para aquilo que a gente está fazendo, mas não a presença dele habitando em nós. O Senhor disse a Salomão, no versículo 13: eu escolhi este lugar, 12, eu escolhi este lugar para eu habitar. Eu escolhi este lugar como casa de sacrifício. Este é o lugar onde eu vou estar aqui presente. Mas eu quero declarar algo mais poderoso, porque aqui no título diz assim: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e me faz promessas. Repete assim comigo: Deus de promessas. Diga mais forte: o meu Deus é um Deus de promessas. E olha só o que o Senhor diz: se eu cerrar os céus, se não houver chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se
ouvidos agora estão abertos. Olha só, agora, a partir daquele momento em que Deus estava declarando que aquele lugar seria o lugar onde ele habitaria, e que onde ele haveria entregue promessas, elas se cumpririam, ele disse: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Coloque a mão no seu coração e diga assim: este lugar é a minha vida. Que os olhos do Senhor estejam direcionados para cada um de nós. E que essa promessa que foi feita ali a Salomão, que se estende a nós, que mesmo que os montes se abalem, mesmo que as guerras estejam aí travadas, mesmo que o homem esteja fechando portas, mesmo que tudo esteja dizendo que não, mesmo que as lutas tenham se intensificado, mesmo que a enfermidade esteja assolando, mesmo que você esteja passando por aflições, se você, se eu, se nós nos humilharmos e buscarmos e nos arrependermos dos maus caminhos, então Ele nos perdoará e nos sarará. Quem crê nessa palavra, diga amém. E o Senhor diz no versículo 16: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração, repete comigo, todos os dias. Tem alguém perto de você? Diga: todos os dias. Todos os dias. Eu vou ler novamente. Porque agora eu escolhi e santifiquei você, filho, filha, como casa, aleluia, para que o meu nome esteja em ti perpetuamente, e em você estarão fixos os meus olhos, o meu coração, todos os dias. Aleluia. Quem é casa de Deus, diga aleluia. Quem é habitação do Espírito Santo, diga glória a Deus. Que a nossa casa seja um lugar onde o Senhor habite perpetuamente. E que a partir de você como casa, como igreja, que você como lugar de habitação do Senhor, a partir da sua vida, flua os rios de Deus. A palavra diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, se você é templo do Senhor, casa de Deus, aonde você se santifica, como ele diz, onde você é santificado, onde há arrependimento dos pecados, onde há confissão dos pecados, se você se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua vida e estarei perpetuamente com os meus olhos fixos em ti e declarando que você é meu todos os dias. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? O versículo 17, o Senhor declarou algo poderoso ali, que é aqui que nós vamos tomar posse. Mediante a Salomão, a promessa se estendeu para o povo, não foi? O Senhor estava declarando a promessa para a casa, para o templo, para o povo que se humilhasse. E aí o Senhor se volta a Salomão, porque havia a promessa sobre a vida dele também. Então recebe essa palavra no seu coração, que a partir da sua vida, a partir do seu posicionamento aqui nesta terra, a partir da sua vida ser um altar de Deus, todos aqueles que estão ao seu redor, sua casa, sua família, o seu trabalho, o seu negócio, tudo aquilo que você colocar as suas mãos, onde você colocar os seus pés, se estenderá as bênçãos e as promessas do Senhor. Quem crê, diga glória a Deus por isso. Porque o povo, queridos,
a ti. Essa palavra eu recebi para mim. Eu recebi a promessa nos versículos anteriores, quando eu estava meditando sobre a minha descendência, o meu negócio, tudo que eu fizesse. Se eu estivesse construindo um altar para Deus, seria abençoado. Mas aí quando eu vi Deus falando para Salomão, eu falei, se eu assumir essa responsabilidade, eu tenho que me manter firme. Porque também, se eu cair, se eu esquecer os mandamentos, se eu falhar, olha o que o Senhor disse para Salomão, versículo 17. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, olha o legado, e fizeres conforme a tudo que eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que eu fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto e fordes, e servirdes a outros deuses e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja um provérbio e monte entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dizer, por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? Olha só, queridos, versículo 22. Dirão, por quanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses e se prostraram a eles e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. É forte. Mas hoje o Senhor tem algo novo sobre nós, amém? Porque talvez alguém aqui nesta manhã esteja vivendo uma realidade de que foi os pais, de que foi o antepassado que desobedeceu, que descumpriu o mandamento, e que talvez hoje a sua casa, a sua família está padecendo consequências disso. Nesta manhã, neste domingo, eu me levanto, e se você desejar, vai se levantar também, que a partir de você vai haver uma construção nova, uma casa nova ao Senhor, um altar novo, e a partir da sua história, se nós cumprirmos os mandamentos, os estatutos, como o Senhor prometeu a Salomão, Deus estará conosco também. E que o Senhor nos livre e nos guarde e nos proteja, de que nós não venhamos desistir, desanimar ou desobedecer, para que aqueles que virão depois de nós não sofram as consequências. Então que nesta manhã, a partir de hoje, a minha oração e a sua oração seja, Senhor, eu não tenho a mesma história, eu não tive um pai Davi, eu não tive todo esse legado, toda essa herança, teve erros, teve falhas, mas a partir de hoje, a partir da minha história, como Salomão, eu quero construir um altar do Senhor na minha vida, um altar para o Senhor em tudo aquilo que eu fizer, um altar para o Senhor na minha história, na minha família, e que a partir de mim, essa promessa onde o Senhor estará perpetuamente abençoando, ouvindo as orações, buscando para nós o melhor todos os dias, eu vou continuar até o fim. Mesmo que os montes se abalem, que as guerras se travem, nós não iremos deixar de cumprir os mandamentos do Senhor. Quem toma posse dessa promessa nesta manhã de aleluia? Que talvez hoje o que você tem a apresentar ao Senhor são pecados, são histórias, ciclos que não se fecharam bem, são dores, são mágoas, mas nesta manhã, no altar, nós seremos renovados com Jesus a partir da ceia.
uma nova história, um novo tempo, uma nova casa. Uma casa, um altar reparado para o Senhor. Se o altar a Deus está quebrado, repara hoje, se conserta hoje, se arrepende hoje, coloca diante do Senhor a sua vida e se levanta mais uma vez nesta manhã, dizendo: a partir de hoje eu irei permanecer fiel ao Senhor. Amém? Eu quero orar com você antes de ministrarmos a Santa Ceia. Se coloque de pé no seu lugar. Se você puder colocar a mão no seu coração, nós vamos orar juntos. E você vai apresentar ao Senhor a sua vida como um altar, como casa ao Senhor. Somos sua casa, Senhor.